Olá, pessoal, boa noite a todos. É, Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema da concordância verbal. É um assunto que é bastante exigido, né? É, Esse assunto, a concordância verbal, é bastante exigida na sociedade, ou seja, é um conteúdo que é bastante cobrado. Todas as vezes que nós estamos produzindo um enunciado escrito, um texto escrito, e quando nós também estamos produzindo um enunciado oral. Então, as pessoas observam muito essa relação, né, de harmonia, de conexão entre o verbo e o sujeito da frase. E esse conteúdo da concordância verbal, se ele é bastante exigido, de um modo geral na sociedade, ele é muito mais exigido do profissional da área de letras. Então, é um conteúdo que nós não poderíamos deixar de trabalhar, de abordar na nossa disciplina de língua portuguesa. Então, vamos lá. O que é a concordância verbal? A concordância verbal é uma relação de harmonia entre o verbo da frase e o sujeito da frase, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? É uma conexão. Deve haver uma relação de harmonia e de equivalência entre o verbo da frase e o sujeito da frase. É justamente aquela frase que nós conhecemos muito, aparece bastante nos livros didáticos e nas gramáticas, tá? O verbo sempre vai concordar com o sujeito. É exatamente isso. O verbo sempre vai concordar com o sujeito da frase. Então, há a necessidade de haver uma relação de harmonia entre o verbo e o sujeito da frase. E em alguns casos, o verbo ele não vai concordar apenas com o sujeito, ele não vai concordar com o sujeito, mas com o núcleo do sujeito, que é o que nós vamos ver mais à frente, tá? Alguns autores trazem algumas definições do que vem a ser essa questão da concordância, né? Leal 2020, ela traz a definição de que a concordância é um mecanismo, um recurso sintático que realiza a associação, a conexão entre os componentes da frase. No que se refere à concordância verbal, essa associação, essa conexão acontece entre o sujeito e o verbo da frase. Perdão, entre o verbo e o sujeito da frase. Mas o que é esse sujeito? Por que ele é tão importante na concordância verbal? Porque para nós realizarmos a concordância, nós teremos primeiramente que encontrarmos o sujeito. Nós teremos que identificar quem é o sujeito daquela frase. Então, alguns autores trazem algumas definições do que vem a ser o sujeito, tá? Cada qual dessas citações, cada uma delas está escrita de um modo diferente, porém trazem a mesma informação, a mesma ideia, só que com palavras diferentes. O sujeito é o termo sobre o qual nós fazemos alguma afirmação na frase. Ou seja, em uma frase, tanto escrita como oral, nós faremos alguma afirmação sobre o sujeito da frase. Nós diremos algo a respeito desse sujeito. Esse sujeito pode ser uma pessoa, ele pode ser um objeto ou coisa, mas independente de ser uma pessoa ou coisa, nós faremos alguma afirmação. Nós diremos algo a respeito do sujeito da frase. Quando a gente trabalha com concordância verbal, há dois pontos que são bastante importantes, tá? Como eu disse para vocês anteriormente, para nós realizarmos a concordância, nós temos primeiramente que encontrar o sujeito, identificar quem é o sujeito da frase. Então, é necessário nós sabermos de duas coisas, tá? Primeiro,
tá? O sujeito, ele pode ser representado por uma única palavra ou ele pode ser representado por várias palavras, um bloco de palavras. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos ver aqui esses exemplos, tá? Nessa primeira frase, ó, o resultado mostra insatisfação. Para nós encontrarmos o sujeito de uma frase, nós teremos sempre que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem cometeu essa ação. Então, aqui nessa frase, o sujeito mostra insatisfação. Quem mostra insatisfação? Logo vem a resposta, o resultado. O resultado é o sujeito da frase. Percebam que nessa frase, o sujeito ele é representado apenas por duas palavras, tá? O resultado. É um bloco bem pequeno, bem simples, mas há casos em que o sujeito ele vai ser representado por várias palavras, por um bloco de palavras, tá? Percebam aqui nessa outra frase. O resultado das pesquisas eleitorais mostra insatisfação. Mais uma vez, para nós encontrarmos o sujeito da frase, nós teremos que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem mostra insatisfação. Logo vem a resposta, o resultado das pesquisas eleitorais. Tudo isso daqui é o sujeito. Percebam que, nesse caso dessa frase, o sujeito ele é formado por 5 palavras. Ele é formado por um bloco de palavras. O que é que eu quero que vocês percebam com isso, tá? Eu quero que vocês percebam que o sujeito ele pode ser representado por uma única palavra, ou então o sujeito ele pode ser representado por um bloco de palavras, ou seja, várias palavras. Por isso que é sempre necessário nós fazermos a pergunta quem ao verbo para conseguirmos encontrar, identificar o sujeito. Vamos continuar. Vamos ver outros exemplos. O prefeito adquiriu novos computadores. Mais uma vez, fazemos a pergunta quem. Quem adquiriu novos computadores? Logo vem a resposta, o prefeito. O prefeito é o sujeito da frase. Segunda frase, os acidentes aumentaram. Para encontrar o sujeito, eu faço a pergunta quem. Quem aumentou? Logo vem a resposta, os acidentes. Percebam que nessas duas frases, o sujeito ele é representado por um bloco menor. O sujeito é representado pelo o prefeito ou então pelo os acidentes. Porém, existem outras frases que o sujeito é formado por uma quantidade maior de palavras, ou seja, várias palavras vão representar o sujeito. É o que acontece aqui, ó, nessas duas frases embaixo. O prefeito da cidade do Recife adquiriu novos computadores. Então, ó, eu faço a pergunta ao verbo. Quem adquiriu novos computadores? Logo vem a resposta. O prefeito da cidade do Recife. Tudo isso daqui, o prefeito da cidade do Recife é o sujeito. Percebam que nessa frase, o sujeito ele é representado por uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Percebam que nessa frase, o sujeito é representado por 6 palavras. Vamos continuar. Próxima frase. Os acidentes domésticos aumentaram. Para eu encontrar o sujeito da frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo. Quem aumentou? Logo vem a resposta. Os acidentes domésticos. Os acidentes domésticos é o sujeito dessa frase. Percebam que nessa frase, o sujeito ele é representado por uma, duas, 3 palavras. O que é que eu quero que vocês percebam com todas essas informações? Há frases que vocês vão ler e há frases que vocês vão escrever ou produzir que o sujeito da frase vai ser representado por uma única palavra. Por outro lado, existem outras frases que o sujeito vai ser representado por várias palavras. Então, o sujeito ele vai ser um bloco de palavras. Vamos continuar. O segundo ponto que nós temos que
perceber sobre o sujeito é a questão da posição do sujeito na frase. Nós estamos acostumados com a frase na ordem direta. O que é isso, tá? É quando o sujeito ele aparece no começo da frase, no começo do enunciado, né? Então, a frase ela aparece logo, começa pelo sujeito, logo depois o verbo da frase e em seguida os complementos verbais, objeto direto ou indireto, ou então os dois. Porém, o sujeito ele pode se deslocar dentro da frase, podendo aparecer em várias partes da frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o sujeito ele pode aparecer no começo da frase, ele pode aparecer no meio da frase e ele também pode aparecer no final da frase. É justamente por isso que nós temos sempre que fazer a pergunta quem ao verbo para conseguir encontrar ou identificar o sujeito. Porque esse sujeito, ele pode aparecer no começo da frase, mas ele também pode aparecer no meio ou no final da frase. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Ordem direta da frase é quando o sujeito ele aparece no começo da frase, logo em seguida vem o verbo da frase e em seguida os seus complementos. Vamos ver alguns exemplos aqui de ordem direta da frase, tá? As entrevistas evidenciam dados alarmantes. Para eu encontrar o sujeito da frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem é o verbo. Quem evidencia dados alarmantes? Logo vem a resposta, as entrevistas. As entrevistas é o sujeito da frase. Percebam que o sujeito, ó, ele aparece no começo da frase. Logo em seguida, o verbo e logo em seguida, o objeto direto. Essa é a ordem direta da frase. Vamos ver outra frase. O resultado das pesquisas mostram dados negativos. Quem mostra dados negativos? Eu sempre vou fazer essa pergunta quem é o verbo para encontrar o sujeito. Quem mostra dados negativos? Logo vem a resposta. Os resultados das pesquisas. Os resultados das pesquisas é o sujeito. Percebam que o sujeito ele é representado por 4 palavras, um pequeno bloco de palavras, mas o sujeito ele aparece no começo da frase. Logo na frase aparece o sujeito, logo em seguida o verbo e em seguida o objeto direto. Tá? Então vamos lá. Vamos ver outro exemplo. Esse exemplo é uma frase que foi de uma prova de um concurso público do SEBRASP, antiga CESP-UNB. Olha o que a frase diz. A maioria dos moradores da pequena ilha não se manifestou. Então, mais uma vez, para encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem é o verbo. Quem não se manifestou? Logo vem a resposta. A maioria dos moradores da pequena ilha. Tudo isso daqui é o sujeito. Percebam que o sujeito, ele aparece no começo da frase. Percebam também que o sujeito ele é representado por 7 palavras. Mas, Silvio, isso é possível? É possível. Como eu disse para vocês anteriormente, o sujeito da frase ele pode ser uma única pessoa, uma única palavra, ou então várias palavras, um pequeno bloco de palavras exercendo a função de sujeito. É o que acontece aqui. São 7 palavras que estão exercendo a função de sujeito. A maioria dos moradores da pequena ilha. Vamos continuar? Agora, nós vamos ver, tá? Trabalhar um pouco a ordem indireta da frase ou a ordem inversa da frase. O que é isso, tá? É quando o sujeito aparece ou no meio da frase ou no final da frase. É possível isso? É possível sim, tá? Inclusive, esse é o tipo de estrutura de frase que as bancas que elaboram concurso público adoram colocar, porque confunde a cabeça das pessoas. A maior parte das pessoas está acostumada com o quê? Com o sujeito lá no comecinho da frase. Então, as bancas que elaboram concurso, né?
geralmente gostam de colocar esse tipo de frase, essa estrutura, a ordem direta. Colocam o sujeito lá no meio da frase, ou então lá no finalzinho da frase, com o objetivo de dificultar as pessoas de encontrarem o sujeito e, por conseguinte, não conseguirem realizar a concordância. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Já começaram os conflitos eleitorais. Mais uma vez, gente, para eu fazer a concordância, realizar a concordância, eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem começou. Logo vem a resposta, os conflitos eleitorais. Os conflitos eleitorais é o sujeito da frase. Percebam, ó, que o sujeito ele é representado por três palavras nessa frase. Os conflitos eleitorais. Percebam principalmente que o sujeito, ó, ele está no final da frase. É justamente a ordem indireta ou inversa da frase. O verbo ele vem antes e logo em seguida vem o sujeito da frase. Vamos ver outro exemplo. Chegaram no Brasil pessoas vindas da Venezuela. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito da frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem chegou no Brasil? Logo vem a resposta, pessoas vindas da Venezuela. Tudo isso daí é o sujeito? Sim, tudo isso daí é o sujeito. Percebam que nessa frase, o sujeito é representado por 4 palavras. Pessoas vindas da Venezuela. E também percebam que o sujeito ele está no final da frase. Vamos continuar. Vamos ver mais algumas frases. Essas frases, elas foram de provas de concursos públicos da Sebrasp, a antiga CESP-UNB, tá? Vamos ver como é que as bancas que elaboram concursos trabalham a concordância verbal em provas? Elas fazem da seguinte forma. Na maior parte dos casos, elas colocam frases na ordem indireta. Ou seja, o sujeito ele pode aparecer no meio da frase ou no final da frase. É o que acontece nessas 3 frases. Ocorreram, ao longo dos tempos, mudanças expressivas na relação do homem com os alimentos. Então, mais uma vez, para eu encontrar o sujeito, eu vou fazer a pergunta quem é o verbo. Quem ocorreu? Logo vem a resposta. Mudanças expressivas na relação do homem com os alimentos. Silvio, tudo isso daqui é o sujeito da frase? Sim. Tudo isso daí é o sujeito da frase. Percebam que o sujeito ele é representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sujeito da frase ele é representado por 9 palavras. Percebam também que o sujeito ele está lá no final da frase. É possível? É possível. Essa frase está correta do ponto de vista da norma? Está. Vamos continuar. Tem surgido, com o advento de uma nova classe média, novas classes de consumidores. Mais uma vez, está aqui o verbo, a frase ela começa pelo verbo e o sujeito está lá no final da frase. Então, para eu encontrar o sujeito da frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem tem surgido com o advento de uma nova classe média? Vem a resposta, novas classes de consumidores. Novas classes de consumidores é o sujeito da frase. Percebam que o sujeito ele está representado por 4 palavras e o sujeito ele está lá no finalzinho da frase. Vamos ver outro exemplo. Procedem das ruas os lamentos, a indignação e a voz dos aflitos que abstêm de votar. Quem procede das ruas? Para eu encontrar o sujeito, eu tenho que fazer a pergunta quem ao verbo. Quem procede das ruas? Logo vem a resposta. Os lamentos, a indignação e a voz dos aflitos que abstêm de votar. Esse daqui é o sujeito. Percebam que é um caso de sujeito composto, que é formado por mais de um núcleo. Os lamentos, a indignação e a voz dos aflitos.
Tudo isso daqui é o sujeito. O que é que eu quero que vocês percebam com tudo isso, tá, gente? Eu quero que vocês percebam que o sujeito, ele pode aparecer no começo da frase, ele pode aparecer no meio da frase e ele também pode aparecer no final da frase. E para nós conseguirmos encontrar, identificar o sujeito, teremos sempre que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem cometeu a ação. Por que é importante a gente identificar o sujeito? Porque sem identificarmos o sujeito, nós não vamos conseguir realizar a concordância verbal de forma correta. Então, por isso que é importante nós identificarmos quem é o sujeito, quantas palavras representam aquele sujeito. Então, vamos lá, vamos continuar. Primeira regra de concordância verbal, tá? O verbo, ele sempre concorda com o sujeito. O que isso quer dizer, tá? Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos em que o sujeito está no singular e, por conta disso, o verbo vai ficar no singular. O prefeito da cidade do Recife adquiriu novos computadores. Para eu encontrar o sujeito, eu vou fazer a pergunta quem é o verbo. Quem adquiriu novos computadores? Logo vem a resposta. O prefeito da cidade do Recife. Tudo isso daqui é o sujeito. Percebam que o sujeito é representado por várias palavras. 6 palavras, na verdade. Mas esse bloco de palavras aqui, o prefeito da cidade do Recife, tudo isso daqui é o sujeito. Percebam que o sujeito dessa frase está no singular. Então, o verbo adquirir fica no singular. Vamos ver outra frase. Foi proposta nova lei para a pedofilia. Quem foi proposta? Logo vem a resposta. Nova lei para a pedofilia. Tudo isso daqui, nova lei para a pedofilia, é o sujeito. Percebam que o sujeito é representado por 5 palavrinhas. Sujeito, ó, nova lei para a pedofilia, está no singular. Se o sujeito está no singular, então, ó, o verbo fica no singular, tá? É a primeira regra de concordância verbal. O sujeito da frase, perdão, o verbo da frase, ele sempre vai concordar com o sujeito. Vamos ver alguns exemplos, tá? Sujeito no plural, o verbo fica no plural. Então, vamos lá. Os acidentes de trânsito aumentaram de modo considerável. Quem aumentou? Para encontrar o sujeito, eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem é o verbo. Quem aumentou de modo considerável? Logo vem a resposta. Os acidentes de trânsito. O sujeito está no singular ou está no plural? O sujeito está no plural. Então, o verbo ó, aumentar fica no plural, concordando com o sujeito. Próxima frase. Foram postas em discussão, durante o debate eleitoral, novas propostas para inflação. Aí eu pergunto ao verbo, para encontrar o sujeito. Quem foi posta em discussão? Logo vem a resposta. Novas propostas para a inflação. Sujeito, ele está no singular, ele está no plural. Está no plural. Então, ó, o verbo fica no plural, concordando com o sujeito. Foram. Então, essa, gente, é a primeira regra de concordância verbal. O verbo da frase, ele sempre vai concordar com o sujeito. Por isso que é importante nós sabermos identificar o sujeito da frase, para verificar, esse sujeito está no singular ou ele está no plural. A partir disso é que nós vamos realizar a concordância. Se o sujeito da frase está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito da frase está no plural, o verbo fica no plural. Vamos lá. Vamos para uma regrinha que ela consegue pegar muitas pessoas. O termo, ele é um pouco informal, tá? Mas, enfim, é uma regra que muitas pessoas têm dificuldade. Lembra que eu falei para vocês, logo no começo da aula,
que vai haver alguns casos em que o sujeito da frase, perdão, o verbo da frase, ele vai concordar com o núcleo? É justamente aqui, tá? É nessa regra. Há casos em que o sujeito ele é formado por várias palavras. Parte dessas palavras podem estar no singular e parte dessas palavras que formam o sujeito podem estar no plural. E aí? Nesse caso, com quem é que o verbo ele vai concordar? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós vimos que o sujeito ele pode ser formado por várias palavras, não apenas por uma. Só que há casos em que o sujeito da frase ele é formado por várias palavras. Parte dessas palavras podem estar no singular e parte dessas palavras podem estar no plural. E aí? Nesse caso, o verbo ele vai concordar com quem? O verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Vamos ver aqui nessa frase, tá? O resultado das pesquisas demonstra um alto índice de desemprego no Brasil. Mais uma vez, eu faço a pergunta quem é o verbo para encontrar a resposta. Quem demonstra um alto índice de desemprego no Brasil? Logo vem a resposta. O resultado das pesquisas. E aí? Vamos lá? Isso daqui é o sujeito, o resultado das pesquisas, tá? Percebam que o sujeito aqui, nessa frase, ele é formado por 4 palavras. 2 palavras estão no singular e as outras 2 estão no plural. E aí? Com quem que o verbo ele vai concordar? Nesse caso, o verbo ele vai concordar com o núcleo. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. É aquela palavrinha que, se eu retirar o sujeito, a frase ela perde o sentido. Vamos ver aqui o resultado das pesquisas. Vamos supor se eu retirar o resultado da frase. Como é que fica a frase? Das pesquisas demonstram alto índice de desemprego no Brasil. A frase fica com sentido? Não, não fica. Então, isso significa dizer que o resultado é o núcleo do sujeito, é a parte mais importante do sujeito. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo ele vai concordar com o núcleo. Quem é o núcleo? O resultado. O resultado está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, o verbo fica no singular, tá? Outra forma de encontrar o núcleo do sujeito, tá? Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é sempre um substantivo desacompanhado, ou seja, que não esteja acompanhado de preposição. Percebam aqui, ó. Pesquisas. Pesquisas é substantivo? É substantivo, mas está acompanhado de preposição. Então, não pode ser núcleo. Então, aqui, ó, o resultado. O resultado é substantivo? É. Está acompanhado de preposição? Não. Está acompanhado de artigo. Então, ó, o núcleo dessa frase é o resultado, que está no singular. Então, o verbo vai ficar no singular, concordando com o núcleo do sujeito. Vamos ver outros exemplos. Perdão. Essa regra, ela é um pouco complicada. Então, é necessário prestarmos bastante atenção nessa regra. Vamos lá. O barulho dos inúmeros protestos causa muitos transtornos. Então, ó, para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem? Quem causa muito transtornos? Logo vem a resposta. O barulho dos inúmeros protestos, tá? Percebam que tudo isso aí é o sujeito. O barulho dos inúmeros protestos. Parte está no singular e parte está no plural. Nesse caso, o verbo ele não pode fazer a concordância com o sujeito. Por quê? Porque parte do sujeito está no singular e a outra parte está no plural. Então, com quem é que o verbo ele vai concordar? Ele vai concordar com o núcleo do sujeito,
Quem é o núcleo do sujeito? O barulho. O barulho é o núcleo do sujeito. O núcleo está no singular ou está no plural? Ele está no singular. Então, ó, o verbo vai ficar no singular, concordando com o barulho. Vamos ver a próxima frase. A problemática do uso de diversas drogas erradica a felicidade das famílias brasileiras. Para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, tá? Ou seja, quem erradica a felicidade das famílias brasileiras? Logo vem a resposta: a problemática do uso de diversas drogas. Tudo isso daqui é o sujeito. Parte do sujeito está no singular e parte está no plural. Então, ó, o verbo, nesse caso, ele vai concordar com o núcleo do sujeito, que é aquela parte mais importante do sujeito, aquela parte que, se eu retirar da frase, a frase vai ficar sem sentido. Ó. Vamos falar essa frase sem a problemática. Como é que ficaria? Do uso de diversas drogas erradica a felicidade das famílias brasileiras. Ficaria com sentido? Não, não ficaria. Ficaria sem sentido. Isso significa dizer que a problemática é a parte mais importante. Então, ó, isso quer dizer também que a problemática é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, ó, o verbo erradicar vai concordar com o núcleo do sujeito e vai ficar no singular, pois a problemática, que é o núcleo do sujeito, também está no singular. Vamos ver outra frase. O resultado das pesquisas evidencia dados alarmantes. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito da frase, eu faço a pergunta quem é o verbo. Quem evidencia? Logo vem a resposta, o resultado das pesquisas. Tudo isso daqui é o sujeito. Parte está no singular e parte está no plural. Nesse caso, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O resultado. O resultado está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, ó, o verbo evidenciar vai ficar no singular, concordando com o núcleo do sujeito, que também está no singular. Espero que tenha dado para vocês entenderem essa regra. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Vamos para a próxima regra. Vamos para a próxima regra. A próxima regra, gente, é a regra do sujeito coletivo no singular, tá? Há casos em que o sujeito da frase ele vai ser representado por um coletivo, o bando, o grupo, a turma, o pessoal. Então, nesse caso, tá? O verbo ele vai ficar no singular, concordando com o sujeito, que também está no singular. Vamos ver aqui alguns exemplos. O pessoal participou de protestos. Quem participou? O pessoal. O pessoal é o sujeito, sujeito coletivo. Ó. Percebam que o sujeito está no singular. Então, o verbo também fica no singular, concordando com o sujeito. A turma realizou uma passeata. Quem realizou passeata? A turma. A turma é o sujeito da frase. Sujeito coletivo, tá? Está no singular. Então, ó, o verbo também fica no singular. Realizou, concordando com o sujeito, que está no singular. O grupo invadiu a prefeitura. Quem invadiu a prefeitura? O grupo. Sujeito coletivo no singular. Então, o verbo ele vai concordar com o sujeito coletivo, o grupo, que está no singular. Então, o verbo ele vai ficar no singular. Percebam que nessas três frases, o verbo eles estão no singular porque eles estão concordando com os sujeitos, tá? Que também estão no singular. Sujeito coletivo no singular, tá? Vamos complicar mais um pouquinho? Vamos? Porém, contudo, entretanto, todavia, tá? O sujeito coletivo,
ele pode aparecer acompanhado de algumas palavras no plural. Percebam que no slide anterior, os 3 exemplos, o sujeito coletivo, eles não apareciam acompanhados de nenhuma palavra no plural. Ou seja, depois do sujeito coletivo, não aparecia nenhuma palavra no plural, só o verbo. Porém, há algumas frases em que o sujeito coletivo ele pode aparecer acompanhado de palavras no plural. Nesse caso, o verbo ele pode ficar ou no singular ou no plural. São aceitas as duas concordâncias. Vamos ver alguns exemplos, tá? Desculpa. O grupo, sujeito coletivo. Depois, aparece alguma palavra no plural? Aparece. O grupo de professores. Quando o sujeito coletivo aparece acompanhado de alguma palavra no plural, ou seja, logo depois do sujeito coletivo aparece alguma palavra no plural, então o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. O grupo de professores invadiu, ou então o grupo de professores invadiram. As duas formas são aceitas. As duas formas estão corretas. Vamos ver outro exemplo. A turma, sujeito coletivo. Depois desse sujeito coletivo, tem alguma palavra no plural? Tem. A turma de alunos. Sujeito coletivo, ele está aparecendo acompanhado de palavra no plural. Então, ó, o verbo ele pode ficar ou no singular, realizou, ou o verbo pode ficar no plural, realizaram. As duas formas estão corretas e as duas formas são aceitas. E aí, deu para entender a regra do sujeito coletivo? Quando o sujeito coletivo aparece sozinho, sem nenhuma palavra no plural após ele, então o verbo concorda com o sujeito coletivo, ficando no singular. Porém, quando o sujeito coletivo aparece acompanhado de alguma palavra no plural, ou seja, depois do sujeito coletivo aparece alguma palavra no plural, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. As duas formas são aceitas. A quarta regra que nós vamos estudar hoje é a regra dos termos partitivos, tá? O que é isso? São termos que se referem a algo em parte, a maioria, a maior parte, a grande maior parte, uma porção de, um grupo de, o grosso de, tá certo? Quando o sujeito ele é representado por uma dessas expressões partitivas, a maioria, a maior parte, a grande maior parte, o verbo vai ficar no singular. Por exemplo, aqui nessas frases, a maioria participou dos protestos. Quem participou dos protestos? Logo vem a resposta, a maioria. A maioria é o sujeito da frase. Tá? Então, ó, o verbo participar fica no singular, concordando com a maioria, que também está no singular. Vamos ver outra frase. A maior parte realizou passeata. Quem realizou passeata? A maior parte. O sujeito dessa frase ele é representado por essa expressão, a maior parte. Então, o verbo realizar, ele fica no singular, por quê? Porque ele vai concordar com a expressão partitiva, a maior parte, que também está no singular. Vamos ver outra frase, tá? A grande maior parte fez a prova. Quem fez a prova? Logo vem a resposta, a grande maior parte. O sujeito da frase é representado por essa expressão partitiva, a grande maior parte, que está no singular. Então, ó, o verbo ele vai ficar no singular, fez, concordando com quem? Com a grande maior parte. Vamos complicar mais um pouquinho? Lembram da regra anterior, tá? O sujeito coletivo pode aparecer acompanhado de palavras no plural? A mesma coisa é aqui. A expressão partitiva,
ela pode aparecer acompanhada de palavras no plural. Nesse caso, o verbo ele vai concordar, perdão. A expressão partitiva, ela pode aparecer acompanhada de palavras no plural. Nesse caso, o verbo ele pode ficar ou no singular ou no plural. Vamos ver aqui, ó. A maioria. Depois de a maioria, tem alguma expressão no plural? 2 alunos. Tem sim, 2 alunos. Então, ó, quando a expressão partitiva, a maioria, aparece acompanhada de palavras no plural, logo depois dela vem alguma palavra no plural, são aceitas duas concordâncias. O verbo pode ficar no singular, ou então, ó, o verbo pode ficar no plural. A maioria dos alunos participou, ou a maioria dos alunos participaram. As duas formas, as duas concordâncias são aceitas e estão corretas. Vamos ver outro exemplo? A maior parte dos professores. Percebam, ó, expressão partitiva, a maior parte. Está acompanhada de palavra no plural? Está, dos professores. Então, ó, nesse caso, são aceitas duas concordâncias, ou no singular ou no plural. A maior parte dos professores realizou ou a maior parte dos professores realizaram. As duas formas estão corretas. Vamos para a próxima regra. A próxima regra é a regra do mais de um, tá? Mais de um, cerca de, perto de, menos de, tá? Mas a mais usada é o mais de um. Muitas pessoas se confundem um pouco com essa regra, porque pensam que mais de um, então se é mais de um, é mais de uma unidade, então o verbo ele vai para o plural. Não, não é bem assim, tá certo? Isso aí é um equívoco, tá? Então, vamos lá. Um significa unidade. Se é unidade, então o verbo vai ficar no singular. Nessa regra mais de um, o verbo ele vai concordar, tá? Perdão. O verbo ele vai concordar com a expressão numérica que está ao lado do substantivo, que vem antes do substantivo, ó. Mais de um aluno protestou. Então, ó, o verbo protestar, ele fica no singular porque ele está concordando com a expressão um. Um significa unidade, tá? Se um significa unidade, então o verbo fica no singular, tá? Mais de um aluno protestou. O verbo protestar, ele concorda com essa expressão um. Mais de um trabalhador participou. A mesma coisa, tá? O verbo participar, ele fica no singular, concordando com a expressão numérica um. Tá certo? Deu para entender? Um significa unidade. Então, o verbo fica no singular. A partir de dois, já não é uma unidade. Então, a partir de dois, o verbo ele já pode ir para o plural. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos ver aqui agora, tá? Vamos ver aqui. Como eu disse para vocês, o verbo ele concorda com a expressão numérica que vem antes do substantivo. Percebam, mais de 30 pessoas realizaram passeata. O verbo realizar, ele está no plural porque ele está concordando com o numeral 30. O verbo ele vai concordar com essa expressão numérica. Mais de 30. No caso, ele concorda com 30. Lembram que eu falei para vocês que a partir de 2 já não é uma unidade? Então, a partir de 2 o verbo já vai para o plural. É o que acontece aqui, ó. Mais de 2 trabalhadores alegaram coação eleitoral. O verbo alegar, ele está no plural, porque ele está concordando, ó, com o 2. 2 já não é mais uma unidade. Então, o verbo ele já vai para o plural. Mais de 2 trabalhadores alegaram. O verbo alegar, ele concorda com essa expressão, com esse numeral 2.
Vamos continuar. Cerca de 1.000 pessoas participaram dos protestos. O verbo participar, ele vai para o plural. Participaram, porque ele vai concordar com quem, ó? Com a expressão 1.000. 1.000 é mais de um, não é isso? Então, ó, a concordância vai para o plural. Aqui, ó, perto de 50.000 pessoas aderiram ao movimento. O verbo aderir, ele vai para o plural, concordando com quem? Com a expressão 50.000. A expressão 50.000 é mais de uma unidade. Então, o verbo, ele já vai para o plural. Aderiram, concordando com o numeral 50.000. Espero que tenha dado para entender essa regra do mais de um, mais de dois. Quando na frase tem mais de um, o verbo ele fica no singular. Por quê? O um é uma unidade. Então, o verbo ele fica no singular. Agora, quando eu coloco assim, mais de dois, a partir do numeral 2, o verbo ele já vai para o plural, porque o 2 já não é uma unidade, tem mais de uma pessoa. Então, ó, o verbo ele vai para o plural, concordando com o numeral 2. Vamos lá? Vamos continuar? Próxima regra. Quando o sujeito ele é representado por números de porcentagem. Essa regra, ela também confunde a cabeça de muitas pessoas. E muitas pessoas, quando vão fazer uma prova de concurso público, ou então, quando vão escrever um enunciado, erram bastante nessa regra. Por quê? A maior parte das pessoas pensam que o verbo ele vai concordar com o numeral de porcentagem. Pode até ser, mas na maior parte dos casos não. Primeiramente, quando a gente vai realizar a concordância com números de porcentagem, sujeitos representados por número de porcentagem, o que é que nós temos que observar, tá? Depois do número de porcentagem, há algum substantivo? Por quê? Se houver algum substantivo, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Ou seja, se o substantivo que vem depois do número de porcentagem estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o substantivo que estiver após o número de porcentagem estiver no plural, o verbo fica no plural. Vamos ver aqui esses exemplos. 60% do grupo participou do protesto. Tá aqui o número de porcentagem, 60%, tá? Depois do número de porcentagem, tem algum substantivo? Tem. Grupo. Grupo é um substantivo que vem depois do número de porcentagem. Esse substantivo, ele está no singular ou ele está no plural? Ele está no singular. Então, o verbo fica no singular, concordando com o substantivo grupo. Participou. O verbo participar, ele vai ficar no singular, participou, concordando com o substantivo grupo, que também está no singular. Vamos ver outra frase. 78% do pessoal gostou das novas leis. Tá aqui, ó. Sujeito representado por número de porcentagem. Depois do número de porcentagem, tem algum substantivo? Tem. Pessoal. Pessoal é substantivo? É substantivo. Está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, ó, o verbo gostar vai ficar no singular. Gostou, porque ele vai concordar com o substantivo que vem após o número de porcentagem. Então, gente, é ter bastante atenção com essa regra, tá? Sempre observar. Depois do número de porcentagem, aparece algum substantivo? Porque se aparecer algum substantivo, o verbo ele vai concordar com o substantivo, tá? Vamos continuar, tá? Sujeito representado por números de porcentagem. Vamos verificar aqui, ó. 60% dos trabalhadores participaram do protesto.
Está aqui o sujeito representado por número de porcentagem. Depois do número de porcentagem, tem algum substantivo? Tem, sim. Trabalhadores. Trabalhadores é substantivo? É substantivo que vem logo depois do número de porcentagem. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, o verbo fica no plural para concordar com o substantivo. Participaram. Percebam que o verbo participaram está concordando com o substantivo trabalhadores, que também está no plural. Vamos ver outro exemplo? – 75% dos alunos realizaram passeata. Depois do número de porcentagem, aparece algum substantivo? Aparece. Alunos. Então, alunos está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, o verbo realizar, ele vai para o plural. Realizaram. Porque ele vai concordar com o substantivo alunos, que vem logo depois do número de porcentagem. Vamos ver outro exemplo? 66% dos alunos gostaram. Depois do número de porcentagem, tem algum substantivo? Tem. Alunos. Substantivo está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, o verbo gostar, ele vai para o plural. Gostaram. Porque ele está concordando com o substantivo alunos, que vem logo depois da expressão de porcentagem. E aí, pessoal, deu para entender essa regra? Quando o sujeito da frase ele é representado por número de porcentagem, 60%, você vai ter que observar sempre se depois do número de porcentagem aparece algum substantivo. 60% do pessoal, 60% dos trabalhadores. Tem substantivo depois do número de porcentagem? Tem. Então, o verbo ele vai concordar com esse substantivo que vem depois, tá? Do número de porcentagem. Se o substantivo está no singular, o verbo fica no singular. Se o substantivo que vem depois da expressão de porcentagem está no plural, o verbo fica no plural, porque ele vai concordar com o substantivo. Aí, vocês podem me fazer a pergunta, ô Silvio, mas se a expressão de porcentagem não vier acompanhada de substantivo, aí, nesse caso, o verbo vai concordar com a expressão de porcentagem. Aí é aquele esquema, tá? Desculpa, gente. Desculpa. Abaixo de 2, quando a expressão de porcentagem ela está abaixo de 2, o verbo fica no singular. Quando ela está de 2% em diante, o verbo fica no plural. O que é que eu estou dizendo, tá? Vamos retomar do começo, tá? Há casos em que a expressão de porcentagem não vai aparecer acompanhada de nenhum substantivo, ou seja, depois da expressão de porcentagem, não vai vir nenhum tipo de substantivo. Então, nesse caso, o verbo da frase ele vai concordar com a expressão de porcentagem. Então, como é que a gente faz a concordância? Quando a expressão de porcentagem ela fica abaixo de 2, o verbo fica no singular. Quando a expressão de porcentagem ela está de 2% em diante, o verbo vai para o plural. Vamos ver alguns exemplos. 1% é aquela... Lembram daquela história? 1 é unidade. 1%, então, está abaixo de 2, então o verbo fica no singular. 1% não participou dos protestos, tá? 1,3% gostou, tá? 1 é unidade, então o verbo fica no singular. Abaixo de 2, ou seja, o 1, o verbo fica no singular. De 2% em diante, o verbo já vai para o plural. 2% aderiram aos protestos. 45% gostaram das novas propostas. Percebam, tá?
na casa do 1, ou seja, abaixo de 2%, na casa do 1, o verbo fica no singular. 1,3, 1,6, 1,9, o verbo fica no singular. E dos 2% em diante, o verbo ele já vai para o plural. Espero que tenha dado para entender essa regra, tá? Mais uma vez, tá certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? Podem perguntar, tá certo? Vamos continuar, tá? São muitas regrinhas, tá? Próxima regra é a regra dos nomes sempre escritos no plural. Há alguns casos em que o sujeito da frase ele vai ser representado por nomes que sempre são escritos no plural. Tá certo? É o caso de Estados Unidos, Minas Gerais, Campinas, Andes, Países Baixos, Alagoas. Então, nesse caso, gente, o verbo ele pode concordar ou com o artigo que vem antes do nome escrito no plural, e no caso da ausência, o verbo vai ficar no singular. Vamos ver como é que a gente faz essa concordância, tá? Esses nomes que estão sempre escritos no plural, tá certo? Em frases como essas, com Estados Unidos, Minas Gerais, Campinas, Andes, Países Baixos, vocês vão observar se antes desse nome existe algum artigo, porque o verbo ele vai concordar com o artigo que vem antes do nome. Aqui, ó. Os Estados Unidos. Antes de Estados Unidos, tem artigo? Tem. Os. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, ó, o verbo vai para o plural. Os Estados Unidos possuem. O verbo possuir, nesse caso, possuem, está concordando com esse artigo os. O artigo está no plural? Está. Então, o verbo vai para o plural. Vamos ver aqui, ó. Os Estados Unidos estipulam inúmeras regras para a entrada de estrangeiros. Antes de Estados Unidos, tem artigo? Tem. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, ó, o verbo estipular, ele vai para o plural. Estipulam, porque ele está concordando com esse artigo que vem antes do nome Estados Unidos. Aí vocês podem me perguntar, Silvio, mas se não houver artigo antes do nome? Nesse caso, o verbo vai ficar no singular, tá certo? Percebam. Se houver artigo antes do nome escrito no plural, nomes sempre escritos no plural, o verbo concorda com o artigo, tá? Os Estados Unidos estipulam. Quando não tem artigo... Eita, perdão. Desculpa. Quando não tem artigo, o verbo fica no singular. É o caso dessas três frases aqui, ó. Nomes sempre escritos no plural: Estados Unidos, Marrocos, Minas Gerais. Tem artigo antes? Não, não tem. Então o verbo fica no singular. Na ausência de artigo, o verbo sempre vai ficar no singular. Estados Unidos possui um grande aparato bélico. Tem artigo antes de Estados Unidos? Não. Então, o verbo fica no singular. Estados Unidos possui. Marrocos tem inúmeras crenças religiosas. Antes de Marrocos, tem artigo? Não, não tem. Então, o verbo fica no singular. Marrocos tem. Minas Gerais comporta uma ampla quantidade de fazendas leiteiras. Antes de Minas Gerais, tem artigo? Não, não tem. Então, o verbo fica no singular. Minas Gerais comporta, tá? Então, ó, regra do sujeito que é representado por nomes sempre escritos no plural. Você vai ter que observar. Antes desse nome, sempre escrito no plural, tem artigo? Tem. O verbo ele vai concordar com o artigo, tá certo? E quando não
E quando não tem artigo, o verbo ele vai ficar no singular. É o caso dessas três frases. Percebam que em nenhuma delas tem artigo. Então, ó, o verbo fica no singular. Vamos continuar? Antes de nós vermos as próximas regras, eu trouxe alguns exercícios para nós trabalharmos a concordância verbal. E vocês vão dizer se as frases estão verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Letra A. A maioria dos candidatos não fez boa prova. Bora lá. Regrinha dos termos partitivos, tá? Os termos partitivos, a maioria, a maior parte, a grande maior parte, tá? Quando essa expressão partitiva aparece acompanhada de expressões no plural, de palavras no plural, são aceitas duas concordâncias, ou no singular ou no plural. Então, aqui essa frase está verdadeira. A maioria dos candidatos não fez. Está certa. Poderia também estar no plural, tá certo? Lembrando, tá? A regra dos termos partitivos. Quando a expressão partitiva aparece acompanhada de palavra no plural, são aceitas duas concordâncias. Ou o verbo pode ficar no singular, ou o verbo pode ficar no plural. Vamos para a letra B. Os Estados Unidos possuem inúmeras montanhas. É a regrinha que a gente acabou de ver. A regra do sujeito é formado por nomes sempre escritos no plural. Então, a gente tem que observar. Ó, antes do nome sempre escrito no plural, antes de Estados Unidos, tem artigo? Tem. O artigo está no singular ou ele está no plural? Porque o verbo ele vai concordar com esse artigo. Tem artigo? Tem. O artigo está no plural. Então, ó, o verbo deveria estar no plural. Os Estados Unidos possuem. O verbo ele deveria concordar com esse artigo aqui, os. Então, ó, a questão está falsa, a concordância está incorreta. Falsa, tá? Vamos para a próxima frase. Cerca de 10.000 é aquela regrinha do mais de um, mais de dois, perto de, cerca de. Então, ó, o verbo ele vai concordar com essa expressão aqui, ó. Cerca de 10.000, mais de 10.000, perto de 10.000. O verbo ele vai concordar com essa expressão numérica, com esse numeral que aparece antes do substantivo. Cerca de 10.000 é mais de uma unidade? É mais de uma unidade. Então, o verbo vai para o plural. Cerca de 10.000 pessoas participaram. Então, esse verbo aqui deveria estar no plural. Participaram, concordando com 10.000. Então, essa concordância ela está falsa. Vamos ver a próxima frase, letra D. Mais de um aluno ficou ferido. Ó. Mais de um. O verbo ele concorda com esse numeral um, que aparece antes do substantivo. Mais de um. Um, como nós vimos, é uma unidade. Uma unidade. Então, o verbo fica no singular. Mais de um aluno ficou. Então, ó, o verbo está no singular, concordando com o numeral 1. Então, a letra D está verdadeira. Letra E. Marrocos impressionam pelas suas paisagens naturais. É aquela regrinha do sujeito representado por nome, sempre escrito no plural. Estados Unidos, Andes, Países Baixos, Marrocos, entre outros, tá? Devemos observar sempre, ó. Tem algum artigo antes? Não, não tem. Quando tem artigo antes do nome escrito no plural, o verbo ele concorda com o artigo. Se não tem artigo, na ausência do artigo, o verbo fica no singular. Então, ó, deveria estar da seguinte forma: Marrocos impressiona. Porque como não tem artigo, o verbo ficaria no singular. Então, essa concordância ela está
falsa. Vamos continuar? O resultado das últimas pesquisas apontam um alto índice de insatisfação. Para eu encontrar o sujeito da frase, como é que eu faço? Eu faço a pergunta quem ao verbo. Quem aponta um alto índice de insatisfação? O resultado das últimas pesquisas. Tudo isso daqui é o sujeito, o resultado das últimas pesquisas. Percebam que parte do sujeito está no singular e a outra parte está no plural, tá? Como é que eu faço a concordância? Nesse caso, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito, o resultado, tá? O resultado está no singular ou ele está no plural? Ele está no singular. Então, o verbo também fica no singular, tá? O resultado das últimas pesquisas aponta. Então, o verbo deveria estar no singular, mas ele não está. Então, ó, isso significa que a concordância está incorreta, está errada, está falsa, tá? Letra G. Vamos para a letra G. A maior parte das pessoas não possui requisitos necessários para a entrada nos Estados Unidos da América. Regrinha dos termos partitivos, a maior parte, a maioria, a grande maior parte, tá? Depois da expressão partitiva, tem alguma expressão no plural? Tem, ó, das pessoas. Então, ó, se a expressão partitiva está acompanhada, logo depois dela vem alguma palavra no plural, então são aceitas duas concordâncias. O verbo pode ficar no singular ou o verbo pode ficar no plural. Então, ó, a concordância está correta. A maior parte das pessoas não possui, está correto, ou então a maior parte das pessoas não possuem com o verbo no plural, tá certo? Então, ó, está correta, tá certo? Está verdadeira. Letra H, a regra do sujeito representado por nomes sempre escritos no plural. Estados Unidos, Andes, Países Baixos, Marrocos e Minas Gerais, tá? Como eu disse anteriormente, tá? A gente sempre tem que observar se antes do nome escrito no plural tem algum artigo. Tem algum artigo? Porque se houver artigo, o verbo ele concorda com o artigo. Quando não tem artigo, o verbo fica no singular. No caso dessa frase, antes de Minas Gerais, não tem artigo. Então, quando não aparece o artigo, o verbo fica no singular. Então, o verbo nessa frase deveria estar no singular. Minas Gerais mostra. Então, ó, a concordância está falsa. Vamos para a próxima regra. Vamos continuar com a nossa aula de concordância verbal. Vamos lá. A regra do verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Essa regra é uma regra que é bastante cobrada em provas de concursos públicos, tá? Verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, tá? Então vamos lá. O verbo, quando ele pode ser substituído na frase ou por haver, perdão, o verbo haver, quando ele pode ser substituído por existir, acontecer ou ocorrer, ele é um verbo impessoal. O que é isso, Silvio? Verbos impessoais são verbos que não têm sujeito, tá? Então, esses verbos, eles sempre ficam no singular, ou seja, eles não podem ser flexionados para o plural. Então, o verbo haver no sentido de existir, de acontecer ou ocorrer, ele nunca pode ser flexionado para o plural. Ele sempre vai ficar no singular. Vamos ver aqui alguns exemplos. Há pessoas amedrontadas.
Por que esse verbo é um verbo haver no sentido de existir? Porque ele pode ser substituído por existir. Vamos falar essa frase substituindo o a por existe. Existem pessoas amedrontadas. A frase não fica com o mesmo sentido? Existem pessoas amedrontadas. É porque esse verbo haver é um verbo haver no sentido de existir. Ou seja, ele pode ser substituível por existir. Vamos ver outro exemplo. Há soluções mais eficazes. Vamos falar essa frase substituindo o haver por existir. Existem soluções mais eficazes. A frase não fica com sentido? Fica. Então, esse verbo haver aqui, é um verbo haver no sentido de existir. Vamos ver o outro exemplo. Há pessoas manipulando o povo. Vamos fazer a substituição. Existem pessoas manipulando o povo. A frase não fica com sentido? Fica. Fica com o mesmo sentido. É porque em todas essas três frases, o verbo haver é verbo haver no sentido de existir. Ou seja, ele pode ser substituído por existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Então, obrigatoriamente, ele sempre vai ficar no singular. Ainda que a palavra que venha logo após o verbo haver, no sentido de existir, esteja no plural. Ainda assim, o verbo haver, no sentido de existir, ele não pode nunca ser flexionado para o plural. Vamos ver alguns outros exemplos do verbo haver podendo ser substituído por acontecer ou ocorrer. Vamos continuar, tá? Perdão. Há inúmeras pessoas feridas no local do acidente. É verbo haver no sentido de existir? Vamos fazer a substituição. Vamos falar essa frase substituindo o haver pelo existir. Existem inúmeras pessoas feridas no local do acidente. E aí, é verbo haver no sentido de existir? Pode ser substituído por existir? Pode. Então, é verbo haver no sentido de existir. Não vai para o plural. Vamos ver essa outra frase. Se houvesse leis mais rígidas, os índices de feminicídio seriam menores. E aí, é verbo haver no sentido de existir? Bora fazer a substituição? Bora, vamos falar a frase, substituindo. Se existissem leis mais rígidas, não fica com sentido? Fazendo a substituição, não fica com sentido? Se existissem, então fica. Então, é porque esse verbo haver aqui, houvesse, ele é um verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir, obrigatoriamente, fica no singular. Ele nunca vai para o plural. Então, se houvesse, obrigatoriamente, ele fica no singular, tá? Vamos continuar? Haverá sérios embates nos próximos meses. Vamos fazer a substituição. Acontecerão sérios embates nos próximos meses. Ocorrerão sérios embates nos próximos meses. As frases não ficam com sentido quando a gente faz a substituição por acontecer ou por ocorrer? Ficam com sentido. Então, esse verbo haver aqui, haverá, ele é um verbo haver no sentido de acontecer ou verbo haver no sentido de ocorrer. Também é um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito. E, por isso, não pode ser flexionado para o plural. Ele sempre vai ficar no singular. Haverá. Mesmo que a palavra que vem depois dele esteja no plural, ainda assim, o verbo haver, no sentido de acontecer ou ocorrer, ele sempre vai ficar no singular. A mesma coisa aqui, Verbo haver no sentido de acontecer ou ocorrer, tá? Houve inúmeros protestos. Vamos fazer a substituição, falando a frase, modificando, substituindo o houve por acontecer. Aconteceram inúmeros protestos.
ocorreram inúmeros protestos. As duas frases, quando a gente faz a substituição, não fica com sentido? Fica. Então, esse verbo haver é um verbo haver no sentido de acontecer ou verbo haver no sentido de ocorrer, tá? Então, verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de ocorrer, ou verbo haver no sentido de acontecer, eles nunca podem ir para o plural. Eles sempre ficam no singular, tá? Vamos complicar mais um pouquinho? O verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de ocorrer, ou verbo haver no sentido de acontecer, ele pode aparecer acompanhado de alguns verbos auxiliares. Ou seja, antes do verbo haver, pode aparecer alguns verbos. Pode, deve, costuma, tá? Então, se esses verbos auxiliares aparecem antes de um verbo haver no sentido de existir, esses verbos auxiliares também obrigatoriamente ficam no singular. Vamos ver aqui, Pode haver soluções mais rápidas. Perdão, deve haver soluções mais rápidas, ou seja, deve existir soluções mais rápidas. Então, esse deve é um verbo auxiliar. Ele está antes de um verbo haver no sentido de existir. Então, se o verbo haver no sentido de existir não pode ser flexionado para o plural, obrigatoriamente fica no singular o verbo auxiliar que aparece antes do verbo haver também. O deve, ele não pode ir para o plural de forma alguma. Vamos lá, vamos continuar. Pode haver pessoas feridas. Percebam que antes do verbo haver, no sentido de existir, aparece um verbo auxiliar, pode. Então, se o verbo haver, no sentido de existir, ele não pode ir para o plural, o verbo auxiliar que aparece antes dele também não pode ir para o plural. Obrigatoriamente fica no singular. Próxima frase. Costuma haver inúmeros conflitos entre as torcidas, tá? Verbo haver no sentido de acontecer ou ocorrer, tá? Esse verbo, ele pode ir para o plural? Não, ele não pode. Obrigatoriamente, ele fica no singular. Então, o verbo auxiliar costuma, que está aparecendo antes do verbo haver, também obrigatoriamente fica no singular, tá? Pessoas, mais uma vez, tá certo? Eu repito para vocês, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer uma das regras, podem entrar em contato comigo, tá certo? Próxima regra, tá? A regra do verbo fazer e do verbo haver na indicação de tempo transcorrido, tá? Ou seja, tempo passado, tá? O verbo haver, o verbo haver e o verbo fazer, quando eles indicam tempo transcorrido, ou seja, situações que já aconteceram, situações passadas, eles também são impessoais, ou seja, eles não têm sujeito. Então, por causa disso, eles ficam sempre no singular, ou seja, eles não podem ser flexionados para o plural. Vamos ver aqui alguns exemplos, Verbo haver indicando tempo transcorrido, tempo passado. Há anos que os índices de feminicídio têm aumentado, Há anos, ou seja, faz anos. É o verbo haver indicando tempo transcorrido, situação passada. Então, ele não pode ir para o plural, ele fica sempre no singular. Próxima frase. Faz anos que os índices de feminicídios têm aumentado. Verbo fazer indicando tempo transcorrido. Faz anos, tá? Então, nesse caso, ele não pode ir para o plural, ele fica sempre no singular. Ainda que o termo que vem após ele esteja no plural, ainda assim, quando o verbo fazer indica tempo transcorrido,
ele fica sempre no singular. Faz 20 anos, percebam, ó, faz 20 anos, tempo transcorrido. Então, ó, o verbo ele vai ficar no singular, obrigatoriamente. Ou seja, eles não podem ser flexionados para o plural. Próxima regra é a regra do pronome indefinido. Tudo, todo, toda, todos, todas, cada, nenhum, algum, alguns, entre outros, tá? Quando o sujeito da frase ele é formado, tá? Por um pronome indefinido, o verbo da frase ele vai concordar com o pronome indefinido. O que é que eu estou querendo dizer? Se o pronome indefinido estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome indefinido está no plural, o verbo fica no plural, tá? Então, ó, vamos lá, vamos ver alguns exemplos, tá? Para a gente pôr em prática essa regra, tá? Do pronome indefinido. Nenhum dos alunos sofrerá punição. Sujeito ele está representado, ó, nenhum dos alunos, nenhum, pronome indefinido. Está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, ó, o verbo fica no singular. Nenhum aluno, nenhum dos alunos sofrerá. O verbo fica no singular, concordando com o pronome indefinido nenhum, que também está no singular. Nenhuma das instituições recebeu recursos, tá? Tá aqui, ó, no começo da frase, pronome indefinido, nenhuma, está no singular. Então, ó, o verbo receber fica no singular, porque ele está concordando com o pronome indefinido nenhuma, que também está no singular. Cada uma das propagandas mostra o necessário. Tá aqui, ó, logo no começo da frase. Pronome indefinido cada. Está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, ó, o verbo mostrar fica no singular. Cada uma das propagandas mostra. O verbo mostrar, ele fica no singular, concordando com o pronome indefinido cada, que também está no singular. Vamos continuar. Todas as áreas costumam ser investigadas. Pronome indefinido, todas. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, o verbo fica no plural, costumam, concordando com o pronome indefinido todas, que também está no plural. Então, nessa regra do pronome indefinido, o verbo da frase ele sempre vai concordar com o pronome indefinido. Então, se o pronome indefinido está no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome indefinido está no plural, o verbo fica no plural. Perdão, gente. Bem, nessa parte da aula, nós vamos fazer algumas questões de concordância verbal, para trabalharmos as regras que nós vimos ao longo da aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Observe os enunciados abaixo. Felizmente, ainda resta algumas oportunidades. Primeiramente, em uma questão de concordância verbal, a gente tem sempre que encontrar o sujeito. Como é que a gente encontra o sujeito da frase? Fazendo a pergunta quem ao verbo, tá? Quem resta? Logo vem a resposta. Quem resta? Algumas oportunidades. Algumas oportunidades é o sujeito da frase. O sujeito está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, o verbo também ficaria no plural. Então, não seria resta. O correto seria restam. Restam algumas oportunidades. Então, a questão 1, ela está incorreta. Vamos lá. Questão 2, tá?
A rede de relacionamentos sociais propiciam oportunidades de emprego. Para encontrar o sujeito da frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem é o verbo. Quem propicia oportunidades de emprego? Logo vem a resposta. A rede de relacionamentos sociais. Tudo isso daqui é o sujeito. Parte está no singular e parte está no plural. E aí, como é que é realizada a concordância? Nesse caso, a gramática diz que a concordância é realizada com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? A rede. O núcleo do sujeito está no singular ou ele está no plural? Ele está no singular. Então, o verbo também deveria estar no singular. Então, a frase deveria estar da seguinte forma: a rede de relacionamentos sociais propicia. O verbo deveria estar no singular, concordando com a rede, que é o núcleo do sujeito e também está no singular. Então, a opção 2 também está errada. Perdão. Opção 3, tá? A maior parte das mulheres sofre abusos. A regrinha dos termos partitivos. A maioria, a maior parte, a grande maior parte. Então, a expressão partitiva, ela está acompanhada de palavras no plural, ou seja, logo depois da expressão partitiva, aparece das mulheres, tá? Então, ó, isso quer dizer que, tá? Quando a expressão partitiva aparece acompanhada de palavra no plural, são aceitas duas concordâncias, ou seja, o verbo pode ficar no singular ou o verbo pode ficar no plural. Então, ó, a frase está correta. A maior parte das mulheres sofre, ou então a maior parte das mulheres sofrem. As duas formas estão certas, tá certo? Alternativa 4. A maioria dos estudantes possui dificuldades de permanência. Então, vamos lá. Perdão, gente. A mesma regra. A regra dos termos partitivos. A maioria. A expressão partitiva, ela aparece acompanhada de palavra no plural? Aparece. Então, ó, nesse caso, o verbo aceita duas concordâncias. Ou o verbo fica no plural, ou o verbo fica no singular. Então, a frase está correta. A maioria dos estudantes possui, ou então, a maioria dos estudantes possuem. As duas formas estão certas. Alternativa 5 é a regra do mais de um, tá certo? O verbo, ó, ele concorda com quem? Ele concorda com o numeral um, que vem antes do substantivo. Mais de um, como a gente viu. Um é uma unidade, então o verbo fica no singular. Então, ó, mais de um secretário renunciou. O verbo fica no singular, concordando com o numeral 1. Então, a questão 5 está certa. Vamos lá. Questão 6. Minas Gerais, tá? É a regra dos nomes sempre escritos no plural. Estados Unidos, Minas Gerais, Países Baixos, Andes, Marrocos, entre outros, tá? Então, nesse tipo de regra, a gente sempre tem que observar se há algum artigo antes do nome escrito no plural, porque o nome sempre vai, o verbo, ele sempre vai concordar com o artigo que vem antes. E quando não aparece artigo, o verbo fica no singular. Nesse caso aqui, ó, não aparece artigo antes de Minas Gerais. Então, o verbo deveria ficar no singular. Minas Gerais concentra. Então, ó, a questão 6, a alternativa 6, está falsa. Quais estão corretas? A 3, a 4 e a 5. Resposta letra E. Perdão. Vamos lá. Questão 3. Observe os enunciados abaixo. Vamos lá, vamos para a próxima questão.
Não falta no Brasil belezas naturais. Mais uma vez, gente, para eu encontrar o sujeito da frase, eu vou fazer a pergunta quem ao verbo. Aí eu pergunto, ó, quem não falta? Quem não falta no Brasil? Logo vem a resposta: belezas naturais. Belezas naturais é o sujeito. Esse sujeito, ele está no singular ou ele está no plural? Ele está no plural. Então, o verbo também fica no plural. Então, é não falta, é não faltam. Então, essa frase está incorreta. O verbo faltar deveria estar no plural. Faltam, tá? Vamos lá. Questão 2. O choro da vítima das vítimas das favelas não emociona mais ninguém. Mais uma vez. Para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo. Quem não emociona? Logo vem a resposta: o choro das vítimas das favelas. Tudo isso daqui é o sujeito, o choro das vítimas das favelas. Percebam que o sujeito, ele está parte no singular e parte no plural. Nesse caso, o verbo ele concorda com quem? Nesse caso, o verbo ele concorda com o núcleo, o choro. O núcleo, que é o choro, o núcleo do sujeito, que é o choro, está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, o verbo também fica no singular, emociona. Que o verbo fica no singular, concordando com o núcleo do sujeito. Então, a alternativa 2 está correta. Vamos para a próxima. Questão 3. O grupo é a regrinha de que, gente? A regra do sujeito coletivo. O grupo, o bando, o pessoal, a turma, tá? Então, ó, a gente sempre tem que observar, depois do sujeito coletivo ou grupo, tem alguma expressão, algum substantivo no plural? Não, não tem. Por exemplo, o grupo de pessoas, o grupo de alunos, o grupo de professores? Não, não tem. Então, o verbo ele fica no singular, concordando com o sujeito coletivo ou grupo, tá? Então, ó, essa frase aqui, ela está incorreta. Ela deveria ser assim: o grupo optou. Então, a questão 3 está incorreta. Vamos para a questão 4. Alternativa 4, tá? A maior parte das pessoas está aflita. A maior parte das pessoas está aflita com a violência. Então, vamos lá. A regrinha dos termos partitivos. A maior parte, a maioria, a grande maior parte. Depois da expressão partitiva, tem alguma expressão no plural? Alguma palavra no plural? Tem, das pessoas. Então, ó, nesse caso, são aceitas duas concordâncias. O verbo pode ficar no singular ou no plural. A maior parte das pessoas está. A maior parte das pessoas estão. As duas formas são aceitas. Alternativa 4 está verdadeira. Questão 5. Estados Unidos possuem inúmeras florestas. Regrinha dos nomes sempre escritos no plural, tá? A gente vai ter sempre que observar se antes desse nome no plural tem algum artigo. Tem algum artigo? Não, porque o verbo ele concorda com um artigo. No caso, quando não tem artigo, o verbo fica no singular. Então, ó, o verbo deveria estar no singular. Os Estados Unidos possuem, tá? Então, a questão 5 está incorreta. Até o presente momento, nós temos quais corretas? A questão 2 e a questão 4, alternativa 4, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ilhéus, tá? É a regrinha do sujeito representado por nomes sempre escritos no plural. Estados Unidos, né? Estados Unidos, Países Baixos, Andes, Marrocos, Ilhéus, tá? Então, a gente tem que observar, ó, antes do nome escrito sempre no plural, tem artigo?
Não, não tem. Então, nesse caso, o verbo fica no singular, perdão. Ilhéus atrai. Então, ó, está correta. Não tem artigo antes de ilhéus, o verbo fica no singular. Ilhéus atrai. Então, ó, corretas. Nós temos questão 2, questão 4. Vamos voltar aqui. Corretas nós temos a questão 2, a questão 4 e a questão e a alternativa 6, tá? Ó, você não tem uma opção correta, então. Quais são aqui, as que estão corretas? Vamos voltar aqui de novo, tá? As que estão corretas, questão 2, questão 4, alternativa 4 e alternativa 6. Então, a questão, ela está sem uma resposta correta, tá certo? Vamos olhar de novo, por desencargo de consciência. Errada, correta, errada, correta, errada, correta. Então, ó, realmente, a questão está sem resposta. As alternativas que estão certas, tá? Questão 2, alternativa 2, 4 e 6. Vamos para a próxima questão. Perdão. Questão 4. Observe os enunciados abaixo. Vamos embora. Primeira alternativa 1. Mais de 100 mil protestantes estava. É a regra do mais de. Então, o verbo ele vai concordar com a expressão numérica que vem após o mais de. No caso, ó, 100 mil. Então, 100 mil é mais do que uma unidade. Então, o verbo ele vai para o plural. Então, ó, essa alternativa 1, ela está incorreta, porque o verbo deveria estar no plural. Mais de 100 mil protestantes estavam. Tá? Alternativa 2, também é a regra do mais de um. Mais de um palestrante abordou. O verbo ele vai concordar com essa expressão aqui, ó, o numeral 1, que vem logo depois do mais de. Mais de um. Um, como nós vimos, é uma unidade. Então, ó, o verbo fica no singular. Mais de um palestrante abordou, tá? O verbo abordar, ele fica no singular, concordando com o numeral um. Expressão cerca de, tá? O verbo ele vai concordar, ó, com esse numeral 4. Cerca de 4 mulheres foram. Então, ó, o verbo ele vai para o plural, porque ele está concordando com o numeral 4, tá? Então, ó, questão alternativa 3 está incorreta. Perdão, a alternativa 3 está correta, tá? A cabeça já está começando a falhar. Mas vamos lá, vamos continuar. Alternativa 4. Verbo haver no sentido de existir. Há inúmeros casos de estupro coletivo, né? Ou seja, verbo haver no sentido de acontecer ou ocorrer. A gramática diz o quê? O verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ele nunca pode ser flexionado para o plural, ou seja, ele sempre vai ficar no singular. Então, ó, questão alternativa 4 está correta. Até agora nós temos como corretas 2, 3, 4. Vamos lá.
Alternativa 5, a regra do pronome indefinido. Nenhuma das testemunhas defendeu. O verbo ele concorda com o pronome indefinido. Se o pronome indefinido está no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome indefinido está no plural, o verbo fica no plural. Nesse caso, o nenhuma, que é o pronome indefinido, está no singular. Então, o verbo fica no singular. Nenhuma das testemunhas defendeu. Então, ó, está correta. Temos a questão 2, a 3, a 4 e a 5. Estão corretas. Vamos para a questão 6. 90% das vítimas têm medo de denunciar os agressores. Ó. Sujeito representado por expressão de porcentagem. Temos sempre que observar, ó, depois da expressão de porcentagem, tem algum substantivo? Tem. Por quê? O verbo ele vai concordar com esse substantivo que vem após a expressão de porcentagem. Tem substantivo vítimas. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, o verbo também deveria estar no plural. Tem, deveria haver um acento circunflexo aqui para que o verbo estivesse no plural. Então, a questão 6 está incorreta, porque o verbo ter está no singular, mas ele deveria estar no plural, concordando com o substantivo vítimas, que vem depois da expressão de porcentagem. Alternativa 7. 1,9% dos investimentos são voltados a campanhas solidárias. Vamos lá. Após a expressão de porcentagem, tem algum substantivo? Tem. Investimentos. 1,9% dos investimentos. O substantivo que vem após a expressão de porcentagem está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, o verbo ele vai concordar com esse substantivo, investimentos, que está no plural. Então, ó, o verbo também vai para o plural. São voltados. Por quê? Ele concorda com investimentos. Então, vamos lá. Correta, nós temos a alternativa 2, 3, 4, 5 e 7. Resposta letra B. Questão 5. Para nós terminarmos a aula de hoje. Vamos lá? Observe os enunciados abaixo. Houveram inúmeros relatos de agressão. Verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Ele pode ir para o plural? Não, ele não pode. Ele fica sempre no singular, porque ele é verbo impessoal. Ele não tem sujeito. Então, ele nunca, jamais pode ir para o plural. Fica sempre no singular. Então, ó, a primeira frase está incorreta. Deveria ser houve. Houve inúmeros relatos de agressão. Então, alternativa 1 está errada. Questão 2. Devem haver inúmeros casos de violência sexual não relatados, tá? Vamos lá. Verbo haver no sentido de existir. Ele pode aparecer acompanhado de verbo auxiliar, ou seja, antes do verbo haver no sentido de existir, ou acontecer, ou ocorrer, pode aparecer alguns verbos antes do verbo haver, tá? Pode, deve, costuma. Se esses verbos auxiliares aparecem antes de um verbo haver no sentido de existir, obrigatoriamente esse verbo auxiliar deve, pode, costuma também fica no singular, obrigatoriamente. O verbo auxiliar que aparece antes do verbo haver no sentido de existir não pode ir para o plural de forma alguma. Então, aqui, ó, a frase, ó, está incorreta. Deveria ser deve haver, tá? Então, a alternativa 2 também está incorreta. Vamos lá.
Deve haver soluções mais eficazes para o feminicídio. Olha aqui, ó, verbo haver no sentido de existir, tá? E antes dele aparece o quê? Um verbo auxiliar, deve. Então, ó, tanto o verbo auxiliar deve como o verbo haver no sentido de existir ambos estão no singular. Então, a questão 3 está correta. Alternativa 4. Podem haver inúmeros embates sangrentos, tá? Verbo haver no sentido de acontecer ou ocorrer, tá? Pode ir para o plural? Não, fica sempre no singular. E o verbo auxiliar que aparece antes dele, pode ir para o plural? Também não, tá? Obrigatoriamente também fica no singular. Então, ó, alternativa 4 está incorreta, tá? O certo deveria ser pode haver. Questão 5. Faz anos que o feminicídio vem crescendo. Verbo fazer na indicação de tempo transcorrido. Também é verbo impessoal e obrigatoriamente fica sempre no singular, tá? Está correto, ó. Faz anos, tá? Então, está correto, tá? Até o presente momento estão corretas a alternativa 3 e a alternativa 5. Vamos lá ver a 6. Fazem dias que a vítima está sumida. Mesmo caso, tá? Verbo, perdão. Verbo fazer na indicação de tempo transcorrido. Situação passada, situação que já aconteceu, tá? Então, ó, fazem. Verbo fazer na indicação de tempo transcorrido, ele não pode ir para o plural, ele fica sempre no singular. Então, a frase está incorreta. Aqui deveria ser faz dias. Então, correta, nós temos a alternativa 3 e a alternativa 5. A resposta letra E. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula sobre concordância verbal. A aula foi bem extensa, né? Porque são muitas regras. E olha que nós não trabalhamos nem todas as regras de concordância. Trabalhamos apenas as mais utilizadas no dia a dia. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Como eu mencionei no começo da aula, a questão de concordância verbal, o assunto de concordância verbal é um assunto bastante importante. É muito cobrado na sociedade, né? A questão da concordância verbal, a questão da regência, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? São conteúdos extremamente importantes e que são cobrados da sociedade como um todo. E se é cobrado de um modo geral, é muito mais cobrado de um profissional da área de letras, um aluno do curso de letras, um profissional que já atua na área de letras, tanto na área de língua portuguesa como na área de língua estrangeira. Então, é um conteúdo que é bastante cobrado. As pessoas vão observar se você, ao produzir, a escrever uma frase escrita, ou então, ao proferir uma frase oral, tá? Se está correta, se a concordância está correta. Então, é um assunto que é imprescindível e nós não poderíamos trabalhar, não poderíamos deixar de trabalhar aqui na disciplina de Português 1. Enfim, como eu disse ao longo da aula, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse conteúdo, podem entrar em contato comigo. Bem, boa noite a todos. Até a próxima aula, que é sobre regência verbal.